Salve galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. E o jornalista Renato Maurício Prado criticou o primeiro tempo do nosso Mengão contra o Nova Iguaçu. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Ele fez uma análise bastante realista e deu a sua opinião do Flamengo de 2024 e projetou um ano vencedor. Vamos acompanhar o que ele falou sobre este jogo. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Lembramos que vamos deixar o link do canal de Renato Maurício Prado na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar o que ele disse pós-jogo. Não tem cabimento, vamos falar sério, não tem cabimento o que o Flamengo fez no primeiro tempo. Ou melhor, o que o Flamengo não fez no primeiro tempo. O Nova Iguaçu, todo mundo sabe que é um time muito bem armadinho. Teve um desfalque seríssimo do Carlinhos no aquecimento, Carlinhos, que está contratado pelo Flamengo. No início da partida, teve o desfalque do Bill, que também teve uma contusão e teve que sair. E mesmo assim, continuou jogando solto, chegou várias vezes, jogou muito melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Chegou várias vezes no gol do Rossi. Achei que o Rossi ia finalmente tomar um gol no Campeonato Carioca hoje, o que acabou não acontecendo. O Rossi sai invicto do Campeonato Carioca. Acho que é inédito. Não me lembro na história de um goleiro que tenha disputado o campeonato inteiro e não tenha sofrido um gol. Tem a história do Fluminense, lá em 1911, que também só tomou um gol. Mas era um campeonato de 6 jogos, né, gente? Não dá nem para comparar. Mas, enfim, eu não entendi aquela pasmaceira do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo entrou com o time titular, decisão que eu considero equivocada. Para mim, tinha que ter entrado com o time titular lá na Colômbia, contra o Milionários. O único desfalque deveria ter sido o De La Cruz, porque não teve jeito, porque teve uma virose, teve febre, coisas do gênero. Mas o resto deveria ter sido o titular. E aí ele entrou e fez modificações e tudo, deu no que deu. O Flamengo jogou fora 3 pontos, né? Embora sem jogar bem, jogando mal, chegou a estar com 1-0 na frente com 1 a mais. E por causa dessa mesma pasmaceira que nós vimos hoje no primeiro tempo, o Flamengo acabou cedendo um empate. Hoje não sofreu gol, mas o primeiro tempo foi jogado no lixo. Os únicos bons momentos do Flamengo no primeiro tempo foram nos acréscimos, quando o Cebolinha acertou uma bola na trave e quando o mesmo Cebolinha deu um passe precioso para o Arrascaeta, que entrou, chutou pela esquerda, também pelo lado esquerdo da área, e obrigou o goleiro Fabrício a fazer uma boa defesa. Fora isso, o Flamengo foi ridículo, ridículo. E eu fico me perguntando o seguinte, será que o Tite não percebe que esse pragmatismo dele não casa com a torcida do Flamengo? Porque eu não tenho a menor dúvida, não foi que os jogadores do Flamengo entraram para não jogar. Eles entraram com a orientação do Tite, dizer o seguinte, nós estamos ganhando o título, não podemos dar mole. Vamos jogar com calma, não vamos dar chances a eles. Bom, primeiro deram chances. Não saiu o gol. Ok, ótimo, deram sorte também. Mas, irritou profundamente a torcida, cara. Tinha 60 mil rubro-negros que foram lá para festejar o título. Era a festa do título. Todo mundo sabia que o Flamengo já tinha ganhado o título. Sabe, eu ouço umas coisas, às vezes, que me deixam nervoso. Pelo fato de eu ter sido chefe muitos anos, às vezes me dá vontade de entrar na televisão e pegar o cara pelo pescoço, né? O cara, em determinado momento, lá quando o Bruno Henrique fez 1-0, assim, agora encaminha o título. Porra! Agora encaminha o título, amigo. O título estava ganho, encaminhado, desde o 3-0 do primeiro jogo. O título nunca esteve em risco. O gol do Bruno Henrique foi um golaço, diga-se de passagem, de perna esquerda. É bom a gente lembrar que a perna boa do Bruno Henrique é a direita. Embora ele jogue pela esquerda, a perna boa dele é a direita. Ele corta para dentro e bate de direita. Por isso é que ele também não tem tanta dificuldade de jogar na ponta direita, só que ele aí, em vez de cortar para dentro para bater, ele vai buscar a linha de fundo. Mas, enfim, um golaço que eu acho que ali, pelo menos, lavou a alma do torcedor, que estava querendo ver o Bruno Henrique em campo, que começou a gritar pelo Bruno Henrique, irritado com aquele 0-0 que não saía do placar. E aí o Tite teve o bom senso de colocar o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique entrou e fez aquele golaço de canhota, que a bola também bateu na trave, mas entrou. O Cebolinha está precisando ouvir a música do Skank. Bola na trave, não altera o placar. Porque, ele meteu 2 na trave hoje. Estou brincando, é claro, isso é uma questão de centímetros.
Mas o fato é que ele mandou 2 bombas na trave e não fez o gol. E depois perdeu um outro gol também, que o Pedro botou ele na cara do gol. E o Luiz Araújo, tudo bem que era o Luiz Araújo, eu talvez também não passasse a bola para ele. Mas o Luiz Araújo entrava livre pela entrada da área e o Cebolinha preferiu ele tentar deslocar o goleiro e não conseguiu. Então, não foi uma grande exibição. Mas é aquela velha história. Porra, bicho, hoje era celebrar o título. Eu só não concordo com aquele primeiro tempo, que eu fico em dúvida se era só pragmatismo do Tite, do tipo, ó, não vamos nos arriscar em nada, como ele fez no Fla-Flu, no segundo Fla-Flu, no 0-0, que irritou muito a torcida também. Ou se próprios jogadores, um relaxamento natural, dizer, bom, o título está ganho, deixa esses caras virem, mais cedo ou mais tarde nós vamos fazer o gol. Custou um bocado a sair o gol, né? Essa é que é a verdade. Está na hora do Léo Ortiz entrar nessa zaga, diz o Laurindo Machado. E aí eu vou concordar muito com o Laurindo por um motivo muito simples. A maneira de jogar do Tite, isso é uma das coisas que eu não gosto, e isso é característica de jogo posicional, é que a maior parte do meio-campo e do ataque vai ocupar seus espaços lá na frente para gerar a famosa superioridade numérica. Ou seja, se tiver uma linha de 4, você tem que ter 5 caras lá no ataque para ter sempre uma sobra de atacante. Não gosto disso. Mas o pior não é nem esse efeito. O maior efeito é que você faz com que os seus zagueiros passem a ser os principais passadores da bola do defesa para o ataque. E os zagueiros, de uma maneira geral, não são os mais habilidosos do elenco. Os mais habilidosos são meio-campo e atacante. Claro, a história está cheia de excelentes zagueiros habilidosos, mas eles são exceções. Fabrício Bruno e Léo Pereira não são grandes passadores, principalmente Fabrício Bruno. Léo Pereira hoje fez um passe brilhante que acabou resultando no gol do Bruno Henrique, né? É o passe do Léo Pereira que encontra o Ayrton Lucas livre para chegar na linha de fundo, cruzar para trás, o Bruno Henrique bater e fazer o gol. Mas aí é o seguinte, quer dizer, se ele prefere armar lá de trás, ele precisa qualificar a zaga. Exatamente para isso, o Flamengo foi atrás do Léo Ortiz, ficou naquela novela interminável e acabou pagando praticamente o que o Red Bull Bragantino queria. E ele agora não bota o Léo Ortiz, cara. Me explica por que ele não bota o Léo Ortiz. Essa é uma pergunta que eu gostaria de ver se vão fazer para ele na entrevista. Estou cuidando aqui para ver a hora que começar a entrevista dele. Mas, cara, não tem sentido. Ele hoje fez 5 substituições e não botou o Léo Ortiz, cara. Sendo que o Fabrício Bruno é o jogador do Flamengo, dos titulares do Flamengo, que mais tem jogado nos últimos tempos. Porque o Fabrício Bruno foi titular em todos os jogos do Flamengo, inclusive lá na Colômbia contra o Milionários. Jogou pela seleção brasileira os 2 jogos. E ele hoje, em vez de poupar o Fabrício Bruno, pelo menos no segundo tempo, ou faltando 20 minutos, como ele poupou Arrascaeta, De La Cruz e outros, ele não bota o Léo Ortiz, cara. E mantém o Fabrício Bruno até o fim. O Léo Ortiz é um cara tão habilidoso que ele é considerado, por muitos jogadores, um meio-campista que joga na zaga. A qualidade do passe dele é tão grande que o pessoal diz assim, não, ele é um meio-campista que joga atrasado. Porra, ele veio para fazer essa função. E não entra. O Tite não bota. Botou o Davi Luiz lá na Colômbia, cara. Essa escalação do Davi Luiz, eu simplesmente não engulo até agora. Ele tirou toda a ala esquerda da defesa do Flamengo. Ele botou o Davi Luiz e o Vinha. Quando o Léo Pereira e o Ayrton Lucas vinham jogando super bem. Tudo bem, resolveu poupar o Léo Pereira? Bota o Léo Ortiz. E mantém o Ayrton Lucas. Mas não. Ele fez aquela pardalice, botou o Davi Luiz e botou o Vinha, e o Flamengo tomou o gol exatamente por esse lado. Campeão, diz o Palagano. Vamos comemorar. Jogo fraquíssimo. Tite e suas pardalices. Pois é. Concordo, temos que comemorar mesmo. Acho que o Flamengo estava numa fase tão ruim de perder todas as taças que disputou no ano passado, que qualquer taça que ganhar hoje, esse ano, tem que comemorar.
Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essas palavras, né, do jornalista Renato Maurício Prado em seu canal Pós-Jogo, onde ele trouxe a sua análise a respeito da partida entre Flamengo e Nova Iguaçu. O nosso Mengão conseguiu vencer por 1-0 e se consagrou campeão estadual 2024. Ele falou no pós-jogo que o nosso Mengão, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu jogar bem. E eu concordo, né? O Flamengo parece que entrou já garantindo como campeão estadual, né? Pelo fato de ter vencido o primeiro jogo por 3-0, entrou bastante despreocupado e sem aquele ímpeto que o Flamengo sempre tem em partidas no Maracanã contra os seus adversários. O Flamengo de 2024, né, está sendo reconhecido por ser uma equipe bastante ofensiva, principalmente nos primeiros minutos, em que o nosso Mengão sempre consegue marcar pressão aos seus adversários e recupera a bola já no campo de ataque, e assim fica mais fácil de finalizar ao gol. Só que contra o Nova Iguaçu, principalmente nesse primeiro tempo, o Flamengo foi muito abaixo do esperado. E temos que levar em consideração que o time do Flamengo que foi hoje a campo foi o considerado titular, né? Com a volta de De La Cruz, que estava doente, né? Ayrton Lucas na esquerda e Léo Pereira na zaga, né? Esses três jogadores que foram poupados, né? Principalmente na partida na Libertadores da América, em que o Flamengo deixou escapar a vitória, né, com um jogador a mais, e foi bastante criticado pela mídia brasileira, Tite, por poupar alguns jogadores em uma partida muito importante. E de acordo com Renato Maurício Prado, a partida em que o Flamengo deveria poupar, e eu concordo, seria essa contra o Nova Iguaçu, até porque o título já estava encaminhado, né? Era praticamente impossível o Flamengo perder por 4 gols de diferença hoje contra o Nova Iguaçu. Claro que o Nova Iguaçu tem uma boa equipe, está sendo bem treinada, é a segunda melhor equipe do estadual, então o Flamengo teria sim que entrar respeitando o adversário, como sempre fez. Agora, o que não pode, né, é o Flamengo jogar mal como jogou no primeiro tempo, né, e mesmo assim o treinador não mudou a equipe só depois que o Flamengo faz 1-0 com um gol de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique mais uma vez sendo decisivo aí em partidas do nosso Mengão. Não é à toa que ele é um dos principais jogadores desde a sua chegada em 2019, assim como também Gabigol, né? Infelizmente Gabigol está suspenso e sequer pôde estar no Maracanã para receber a sua medalha de campeão. Então, o Flamengo faz uma partida muito abaixo daquilo que a gente esperava. Eu, como torcedor e que acompanha o Flamengo, né, o Flamengo já fez partidas melhores, né? Quem se lembra desse último jogo contra o Fluminense, em que o Flamengo venceu o Fluminense a primeira partida da semifinal, o Flamengo fez uma partida excelente, o Flamengo massacrou o Fluminense em que eles não conseguiram nem pegar na bola. Então o time de Fernando Diniz ficou envolvido pelo time de Tite. Então são partidas como essa que o torcedor flamenguista quer que o nosso Mengão repita. E, infelizmente não tem acontecido, não sabemos se é porque a questão física está pegando, se os jogadores estão mais se poupando para os próximos jogos, né? Isso não sabemos. Vamos torcer que o nosso Mengão dê continuidade a essas vitórias, é mais uma vitória importante e sem sofrer gols. Isso é o que chama a atenção. O Flamengo, em 2024, partidas oficiais, sofreu apenas um gol contra o Milionários, né, na última partida da Libertadores da América. E o outro gol que o Flamengo sofreu no Carioca foi com a equipe reserva alternativa, ou seja, o time titular sofreu só um gol em 2024. Então o jornalista Renato Maurício Prado criticando aí a atuação do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? E segundo ele, não sabe se foi os jogadores que decidiram entrar mais leves ou o próprio treinador, né? De fato, isso nós só saberemos se Tite informar em coletivo ou até mesmo algum jornalista tiver uma informação de lá de dentro do clube de regatas do Flamengo. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo hoje? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.